Muito bem, chegou a hora de falar de O Legado de Júpiter, série adaptada dos quadrinhos de Mark Millar e Frank Quitely na Netflix. E sim, respirarei fundo, pois vamos adentrar na treta. A adaptação de O Legado de Júpiter na Netflix chega com uma certa expectativa, afinal a corrida de ouro dos streamings hoje é ter a sua própria adaptação, a sua própria história que subverte o gênero, né? Como a Amazon tem com The Boys, teve agora também com Invincible. Então, essa procura por essas HQs que subvertem o gênero, que trazem uma sociedade parecida com a nossa, que mescla a existência de super seres, super-heróis, enfim, ela virou uma obsessão e todo mundo está querendo ter o seu próprio universo subvertido de super-heróis. Só que a Netflix comprou a Millar World, né, a editora principal de todas as obras do Mark Millar, e vai provavelmente adaptar várias coisas que ele já fez e algumas nessa pegada. Só que o Legado de Júpiter foi assim, uma experiência muito ruim mesmo. Eu fiquei assim, em vários momentos assistindo as prévias, eu fiquei pensando qual é o objetivo disso aqui. Eles perderam alguma essência dessa obra. Ainda que o Mark Millar e o Frank Quitely sejam produtores executivos da série, essa série perdeu a essência da história de uma forma importante que, para se ter uma ideia, o episódio piloto ele já é muito ruim. Ele é realmente ruim demais. O episódio piloto que deveria ser aquele estopim, né, aquela fagulha que acende a vontade de entrar nessa história, de entrar nesse mundo, conhecer esses personagens, ele fracassa de uma forma retumbante. Tem vários aspectos para colocar nisso, mas quando eu terminei o primeiro episódio eu fiquei pensando, caramba, tá muito ruim isso aqui, porque os efeitos estão estranhos, as interpretações estão estranhas, a história eu não entendi onde ela queria me colocar, porque ela apresenta a sociedade, a gente tem a clássica a reprodução da Liga da Justiça, dos Vingadores, ou do Quarteto Fantástico, como você preferir. Ela tem essa paródia, essa homenagem a esses supergrupos. Esse supergrupo existe, é chamado de A União. Tem o Super Ser, que é o Utópico, interpretado pelo Josh Duhamel, e ele é o paralelo do Superman. Ele tem dois filhos, né? Um quer seguir carreira como herói, né? Então tem essa questão do legado, e a outra, ela virou modelo, ela tem problemas de drogas, ela não tá nem aí para essa vida de herói, ela tá se lascando porque os outros estão se ferrando ou não, sendo heróis, fazendo rotas, fazendo o que os heróis fazem, enfim, protegendo a cidade, protegendo o mundo. Então, a gente tem esse plot que deveria ser o estopim, que deveria ser aquela coisa que nos motiva a encontrar a vontade para assistir a série e pensar, poxa, tá interessante, quero ver como eles vão lidar com uma família de super-heróis na nossa sociedade, no mundo atual, e como isso pode funcionar. Só que essas vontades, essas coisas que deveriam guiar a narrativa, que fazer a narrativa andar, elas fracassam. Então, quando terminou o episódio piloto, eu fiquei pensando assim, cadê a história? Foi muito estranho a forma como eles abordaram o plot principal, que é dos próprios heróis terem esse legado e passarem para os seus filhos, para os novos heróis. Ela ficou muito jogada no ar, ela não foi fincada, não foi fincada uma bandeira que, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa história, a partir daqui a gente vai trabalhar o roteiro e vai contar histórias desses personagens para que esse problema, esse grande enrosco do primeiro episódio seja resolvido. Mas na verdade não, a gente não compra essa ideia, até porque eles colocam os super-heróis numa cena bizarra de uma luta contra o que seria um pseudo Darkseid deles ali, o Estrela Negra, e aí ele acaba realmente matando alguns heróis, desculpa o spoiler, mas enfim, é o episódio piloto. Toda a ação que se dá ali, ela é muito ruim, é muito mal feita, a gente fica pensando o que está acontecendo aqui, fora que a gente não conhecia direito aqueles personagens que estão ali morrendo, então a gente não teve nenhum tempo de se afeiçoar aquelas primeiras mortes, a gente não sente aquelas primeiras mortes, então as coisas começam a não funcionar logo de cara. Logo de cara a gente tem esse problema, e esse problema ele vai aumentando conforme os capítulos vão chegando, porque além desse problema que a gente já não compra de cara, a história ela começa a mesclar entre a origem desses heróis na Terra, de como eles foram criados, de onde surgiram esses poderes. Essa história vai sendo contada de forma muito lenta, em 8 episódios, até que a gente chega
no sétimo episódio e tem esse desfecho. Então ela é muito lenta, ela é muito maçante, ela é explicativa demais até. A gente vê cenas que são obstáculos que eles colocam entre os personagens numa época antiga, lá em 1930, que esses obstáculos eles são passados de uma forma muito grosseira, eles resolvem de uma forma muito grosseira. O objetivo final do personagem, que é o tópico, ainda sem os poderes, que é interpretado pelo Josh Duhamel. Aliás, Josh Duhamel vai ter um ponto importante nessa crítica. A gente não compra a ideia dele, então, se a gente não compra a ideia dele, os outros personagens que estão cercando ele também não deveriam comprar. Então, a história ela vai ficando muito estapafúrdia, e a gente não se preocupa com aquilo, fora que ela começa meio que a atrapalhar a própria história que foi colocada no episódio piloto. Então acho que o principal ponto da falha dessa série, ela começa com a origem dela, com o cravar de bandeiras, de objetivos do que essa série vai mostrar, do que essa história vai contar. Porque a apresentação dos personagens ela também é bem estranha, então a gente a gente não se afeiçoa a quase nenhum personagem, essa é a grande verdade. Os que a gente mais se afeiçoa são os filhos do casal principal, né? Que é o rapaz que quer seguir a carreira dos pais, que está muito bem, por sinal, e a filha que não está nem aí. Então, essa história que seria o mais interessante, ela vai ficando de lado. E essas narrativas, então, vão mesclando a origem a origem que se passa no passado e a história principal, que é esse tal do legado, com esse problema logo de cara no primeiro episódio. E, enfim, acho que eu me enrolei aqui demais e eu vou passar para outro ponto, que são os efeitos visuais. Os efeitos visuais, eles conseguem, de certa forma, replicar até o traço do Frank Quitely em tela. Só que a maquiagem a gente percebe demais, né? A peruca do Josh Duhamel é um problema também. Então, essas são coisas que deveriam ser um ponto forte da série, acabam não sendo, porque o visual não tá. Tem alguma coisa que incomoda ali naquele visual colorido, embora ele seja bem fiel ao traço, às HQs, ele não tá bem feito, ele não tá. A gente nota que é meio que um cosplay um pouco acima da média, sabe? E os efeitos especiais que eu comentei aqui, logo no primeiro episódio a gente vai torcer o nariz, a gente vai ter cenas de ação bizarras, onde a gente não tá se preocupando com aqueles personagens que estão ali lutando, e a gente não sabe nem quem morreu, quem é dilacerado, a gente basicamente. É aquela violência gratuita tentando replicar um pouco do que o The Boys faz, só que o The Boys faz com um gore muito mais competente, e aqui a série do Legado de Júpiter não tem essa questão de querer ser um gore trash como The Boys é, de jogar sangue pra tela, embora em alguns momentos ela procure isso, mas não faz de forma tão competente. E com tudo isso, com toda essa ação errante, com esses diálogos errantes, com essa falta de objetividade, essa falta de rumo que a série tem, a experiência em acompanhar esses 8 episódios foi bem estranha, foi bem ruim. E olha, eu não me incomodava com uma série há muito tempo. A gente tem alguns outros exemplos de séries que não deram muito certo, mas que tem bastante visualização, que tem bastante público, como Warrior Nun, que a gente já comentou aqui no canal. Elas ainda têm um certo apelo, elas ainda conseguem me convencer de que possa ter uma segunda temporada interessante. Mas essa primeira, O Legado de Júpiter, foi bem difícil e eu não gostaria que tivesse realmente uma segunda temporada. Seria melhor que eles fizessem uma pausa para pensar o que eles fizeram aqui e rebutassem essa franquia logo de cara, porque foi um fracasso completo. E como eu falei, o Josh Duhamel seria um ponto a se abordar também aqui nessa história, nessa crítica, porque ele não entrega um personagem com profundidade, embora a gente note que ele está ali se esforçando, que ele tem o personagem lá do passado ainda sem os poderes, onde ele tem um perfil, depois ele passa a ser um cara super poderoso que tem outro perfil. Então, ele não entrega a profundidade que um personagem desses poderia ter, e isso é um problema também para a série, porque essa escalação acaba levando a série do ponto A ao ponto B, ou tentando fazer esse caminho do ponto A ao ponto B, que não acontece, e é um problema para a série, porque ele é o personagem principal, ele é um dos que mais aparece, e a gente não compra a ideia dele, a gente não compra a interpretação dele, a gente não compra o figurino dele, a gente não compra absolutamente nada do que ele faz. E apesar de todos esses problemas, a trama ela consegue dar um pequeno crescente com o passar dos episódios. Quando eu cheguei no último episódio eu pensei, agora as coisas vão se resolver, vai ter algum gancho para a segunda temporada, mas as coisas não se resolvem. Ela embola ainda mais o meio-campo no último episódio.
Tanto que o penúltimo episódio tem quase 1 hora de duração e o último tem 30, 35 minutos. Há uma disparidade entre esses capítulos ali que ficou bem gritante. E o último capítulo termina com uma coisa assim, uma grande interrogação pairando depois que tu assiste o último episódio. Tá, eu vou ter que realmente esperar uma nova temporada para ver o que acontece? Vai se desenvolver tanto assim essa história, sabe? Enfim, são vários pontos de interrogação que a gente fica com essa produção aqui, que eu vou cravar aqui que possa ser um dos maiores fracassos do ano da Netflix. Uma pena, porque eu estava muito empolgado para essa adaptação. Eu adoro Mark Millar, adoro o traço do Frank Whiteley, eles mereciam uma adaptação realmente à altura do trabalho deles. Então estou muito preocupado com esse futuro da Netflix explorando o Millar World, porque se o primeiro já começou assim tão errante, tão ruim, eu fico com um pé muito atrás para as próximas adaptações de que essas boas HQs que ele faz possam ter um destino tão ruim quanto o Legado de Júpiter. Respira, tá difícil. Bom, depois de rezar toda essa missa aqui pra você, se você ainda tá me assistindo, te agradeço, deixa seu joinha aí no canal, comenta, depois você assiste a série, volta aqui para comentar de novo, concorda comigo, não concorda, diz que eu tô errado, diz que eu tô certo, enfim, interage aqui com a gente que vai ser bem legal e bem importante. Mas a nota da vigília para o Legado de Júpiter é nota 1. Sim, nota 1. Uma estrelinha para o Legado de Júpiter e olha, tá muito bem dado, foi difícil, foi muito difícil. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Como eu falei, joinha, assina o canal, tudo mais, deixa um comentário. Siga a Vigília nas redes sociais porque você sabe, a Vigília não para.